Pai querido, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, e nós consagramos esse tempo de leitura da Tua Palavra, pedindo que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações, que o Senhor venha quebrar todas as barreiras, Pai, toda indiferença, todo espírito de religiosidade, sofismas. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Fala conosco em nome de Jesus, Pai. Repreenda todo mal, todo engano, e que a Tua Palavra penetre no profundo do nosso coração e faça diferença para a glória do Teu nome. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Lucas 9. Lá em Lucas 9, 28, tem assim: E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte para orar. E estando ele orando, transfigurou-se e apareceu a aparência do seu rosto. Né? Ele subiu para orar e houve a transfiguração nesse tempo, nesse momento aqui. E apareceu para ele quem? Moisés e Elias, ok? Vamos lá. Depois de toda essa visão que eles tiveram, dessa coisa maravilhosa que aí Pedro queria fazer 3 tendas e tal, e uma voz veio do céu e falou assim: Este é o meu filho amado, a ele ouvi, né? Tem aqui, bem aqui, quer ver? Que dizendo, ele veio uma nuvem e os cobriu com sua sombra, entrando ele na nuvem e tal, e saiu e tal. Aqui, ó. Viram a glória de Deus. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus, Mestre, no 33, Mestre, bom é que nós estejamos aqui, façamos 3 tendas, uma para Moisés e outra para Elias, não é? Não sabendo o que dizia. Então, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, 3 tendas. E dizendo ele isso, veio uma nuvem, cobriu, e com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. Saiu da nuvem uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, essa coisa tremenda aconteceu e esses discípulos viram, certo? Aí vem aqui para o versículo 37 de Lucas 9. E aconteceu que no dia seguinte, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou dizendo, Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque porque é o único que eu tenho. Então o homem pediu, Mestre, olhe para o meu filho, que é o único que eu tenho. Eis que um espírito toma e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só larga depois de quebrantado. Roguei aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula, perversa, até quando estarei ainda convosco? E vos sofrerei. Traz-me o menino aqui, traz-me cá o teu filho. E quando vinha, chegando, o demônio o derrubou, e convulsionando, porém Jesus repreendeu o espírito imundo, e curou o menino, entregou-se ao pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, e dizia aos seus discípulos. Ontem eu fui participar do culto, e o pastor Antônio estava lendo esse texto e trouxe assim uma palavra muito abençoada. E eu quero tirar um pouquinho dessa palavra e trazer para os ouvintes, porque aqui nós vimos Jesus subir ao monte com os seus discípulos. E eu acho que essa palavra, olha só que legal, quando eu chego em casa, lá pelas tantas, que você vai, né, tomar banho, aquela coisa, depois você chega na igreja, que você vai se preparar para dormir, aí eu vou dar uma zapeada na TV, ver se tem noticiário, alguma coisa,
estava dando um filme. Eu assisto pouco filme, mas era praticamente um documentário, era um caso verídico de uma equipe do Canadá que subia o Everest na década de 80, subiu o pico, o Everest, e aí conta a história, tal, aquela coisa toda da história, mas o que me chama a atenção e que me traz para essa palavra, é que quando chegou no cume, 4 chegaram no cume do Everest. Quando chegou lá, aí tinha o pessoal da base, eles passaram o rádio. Olha, adivinha onde nós estamos? Estamos no cume do Everest, conseguimos. Aí todos comemoraram e eles trocaram algumas palavras em torno de uns 3, 4, 5 minutinhos. E aí o cara da base, lá embaixo do acampamento, falou: tire logo as fotos e desça daí. Tire logo as fotos e desça daí. Eles tiraram as fotos e o fotógrafo que estava com eles falou assim: vamos embora que eu estou passando mal. E o outro rapaz falou assim: eu também estou passando mal. E desceram. Eles subiram no monte, ficaram, vamos pôr aí, pelo que a gente viu no filme, 10, são um pouco 15 minutinhos. E já desceram do monte. Chegando cá embaixo, foram recebidos e tal, e tinha um monumento assim de pedras em memória de fulano de tal. Como eu peguei o filme no final, era um da expedição que havia morrido na escalada, em memória de tal. E aquele cara que estava lá no cume sorrindo e vibrando com a conquista, agora estava na frente de um memorial do amigo dele, não sei se era o túmulo do amigo dele, chorando. Mas o que tem isso a ver com o texto? Isso me leva à palavra que eu ouvi ontem em cima desse texto, que o que tem de crente subir no monte é uma bênção monte. Eu também já subi muito em monte, tá? Mas o que tem de crente subindo em monte para contemplar e pedir revelação do terceiro céu não está no gibi. Eu tiro aqui no Espírito Santo, em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, aqui tem subidores de monte de plantão, tem profetas de plantão em monte, não é? E tem muita gente aqui em monte que vai para monte para receber revelação, isso, aquilo, outro, né? E ficam contemplando. Jesus subiu ao monte de noite, pela manhã Jesus desce, ou seja, Jesus passou a madrugada no monte e desceu. Quando desce, Jesus já é abordado por uma multidão. Dentre essa multidão, Jesus já recebe o pai de uma criança que tem um único filho e está possesso, e Jesus liberta esse filho. Quer dizer, Jesus ficou no monte uma madrugada e já desceu. Você conta nos dedos as vezes que Jesus subiu o monte, mas Jesus andava no vale, Jesus estava junto do povo, Jesus estava fazendo a diferença, Jesus estava pregando o evangelho. Tem muito crente contemplativo, vamos dizer assim, eu já falei algumas vezes sobre isso aqui, o crente zen, morou, só meditando, pastor, eu estou aqui contemplando a vinda do anjo, eu estou sendo levado ao céu, eu não sei o que lá, sabe qual é? Mas não desce do monte, e quando desce, muitas vezes está com a vida toda problemática, a vida toda torta, problema em casa, problema no casamento, problema na empresa, problema na igreja, um monte de coisa. Monte é lugar para você subir, orar e descer. Tem gente que vai e fica, desce o corpo, mas ele ainda fica no monte. Meu irmão, nós temos que interagir entre as pessoas. Quando eu falo aqui, galera, vamos nos ajudar a levar o evangelho do reino, participe, vamos chegar, cara, vamos ganhar vidas, vamos fazer a diferença na nossa faculdade, no nosso bairro, na nossa família, na internet, na nossa empresa, vamos fazer a diferença, irmão, venha para o mundo real. O mundo real é morte, o mundo real é crianças viciadas em videogames, viciadas em crack. O mundo real é muita morte, muita cracolândia, muita dissensão, muita prostituição, homossexualismo, lesbianismo, violência, crianças sendo aliciadas, videogames de violento viciando as crianças, dentro da igreja, as pessoas com diversos problemas no casamento, casamentos destruídos. Talvez na sua família tenha casamento destruído, tenha pessoas viciadas em drogas, viciados em videogames, viciado num monte de porcaria, viciado em pornografia. Esse é o mundo real. Desce do monte. Tem muita gente que fica ouvindo a gente o dia inteiro, é uma bênção, glória a Deus, mas não é capaz de mandar o link para ninguém.
Vive só no monte aqui contemplando. Pessoas que ficam, poxa, que benção essa palavra, que benção essa rádio, que maravilha, que isso, que aquilo, que isso, que... Sim, desce do monte, meu irmão. Não fica na contemplação só não. Parte para cima. Vai divulgar, vai trazer outras pessoas para ouvir. Aí eu fui no culto ontem, abençoado. Parte para cima. Sai agora evangelizando, sai falando da palavra de Deus. Nós estamos com uma geração de contempladores, de crentes zen, crentes que vai para a igreja. Semana passada eu ministrei sobre depósito. A igreja é um verdadeiro depósito de crentes que só vão para lá para pegar poeira. Estão lá pegando poeira, mas não sai, não sacode a poeira e sai evangelizando, sai ganhando vidas, sai para os vales, sai para as ruas. Pelo amor de Deus, é hora da igreja acordar. É hora da igreja acordar para isso. A igreja sou eu e você. As pessoas ficam no monte. Jesus ficou no monte, mas Jesus já desceu. Jesus não ficou lá não, Jesus já desceu. Desceu e já pegou pedreira. Multidão sobre ele. E quando Jesus desceu do monte, que desceu, a multidão ficou o quê? Preste bem atenção. Olha o que acontece. E todos pasmavam da majestade de Deus. Quando você desce do monte, cheio da unção de Deus, e você começa a manifestar a glória de Deus onde você está, as pessoas ficam pasmadas e glorificando o nome do Senhor. Tem pessoas que vai para o monte para ser cheio, e deixa toda a unção lá em cima e desce, e vai levar uma vida de dia a dia normal. Meu irmão, mas não manifesta a glória de Deus. Desceu do monte como se estivesse do mesmo jeito ou pior do que subiu. Jesus desceu do monte com seus discípulos, já a multidão já chegou. Chegou Jesus, já foi curando, libertando, entendeu? E a multidão ficou glorificando a quem? A multidão ficou glorificando a quem? Está aqui. E todos pasmaram de quê? Da majestade de quem? De Deus. O nome de Deus era glorificado através de Jesus Cristo. Quanto tempo você está no monte, meu irmão? Quanto tempo você está no monte e você não faz a diferença? Quanto tempo você está numa vida contemplativa aí na internet, se bombando, se enchendo de ministração? Cara, tem gente que vive o dia inteiro em cima de internet, pegando ministração do pastor fulano, do pastor Beltrano, do pastor ciclano, do pastor fulano, do congresso tal, e de congresso tal, e de congresso tal. Cara, se entope, se intoxica disso, porque vai chegar um ponto que vai ficar intoxicado a ponto de... e morrer de obesidade espiritual, de tanto alimentar-se. Mas desceu do monte e foi fazer a diferença. Você tem gente que é crente de internet, crente de sabedoria de internet, fica lendo todos os estudos que acha, fica vendo todos os vídeos que acha, e uma boa parte também vê tranqueira, né? Vídeos que falam que não tem nada a ver de reino de Deus, é um monte de gente pregando um monte de abobrinha. Eu não estou dizendo o que é errado, meu irmão, você ouvir uma rádio, de você ouvir um DVD, de você assistir uma pregação, de você ler um estudo, não é errado, isso é bênção. O nosso site tem isso, Vivos tem isso, aí o Eterna Gratidão tem, Comunidade Céu, todos os sites que nos tocam tem isso, é importante. Mas isso tem que ser, você tem que receber no monte e descer para o vale, receber no monte e descer para o vale, receber no monte e descer para o vale e fazer a diferença. Que diferença você tem feito nesse vale chamado internet, meu irmão? Que diferença você tem feito dentro do Facebook? Que diferença você tem feito dentro das redes sociais? Que diferença você tem feito na sua cidade, na sua família, na sua casa? Que diferença você tem feito na faculdade, na escola, no trabalho? Que diferença você tem feito? Essa pergunta é para nós fazermos para nós mesmos. Eu estou cansado de pedir, por favor, gente, façam a diferença nessa internet. Quantos estão junto conosco no Facebook e você não vê uma postagem da pessoa para nos ajudar? Não é para nos ajudar, entenda uma coisa, é trazer pessoas para ouvir a palavra. Isso que você está ouvindo hoje era para outros amigos seus estar ouvindo. A gente, por quê? Porque não há, a gente está ficando só no monte contemplando e se enchendo, mas não descemos para o vale. Meu irmão, quantos milhões de internautas tem o Brasil hoje? Você nem tem noção, eu nem eu.
Claro que a gente tem números estatísticos, mas a cada dia está entrando mais gente, são milhões e milhões e milhões de internautas. Nós já devemos ter mais de uns 80 milhões de internautas. É a população de muitos países da Europa, mais que a população de muitos países da Europa. Mas o que acontece? Nós temos uma seara tão grande de 80 milhões de pessoas. Se nós tivermos 30% desses 80 milhões de evangélicos, de cristãos, vamos dizer assim, 30%, 3 vezes 8, 24 milhões, né? E os outros, praticamente 60 milhões. É uma seara, meu amigo. É mais que a população do Canadá. E cadê a igreja fazendo a diferença nessa internet? Não, estamos nos entupindo de porcaria, enchendo as redes sociais de bobeira, de futebol, de piada, de fotos, mas nada de fazer diferença. Aí terminamos de postar um monte de baboseira, vamos para o monte. Aí eu vou ouvir a rádio, vou ouvir o pastor pregar. Aí o pastor prega, aí eu vou ouvir uns hinos, ouço uns hinos maravilhosos. Ai, estou cheio aqui no monte, estou cheio. Agora eu vou pesquisar aqui uma palavra do fulano de tal. Aí vai lá ver, lá no congresso fulano deu uma palavra assim. Aí vai lá ver, isso vai se enchendo. Aí desce do monte, vai para a internet, Facebook, abobrinha, as redes sociais, abobrinha, MSN, abobrinha, na faculdade, junta com o pessoal, fala abobrinha, na escola, no trabalho, na família. Não é testemunho na rua, na cidade. Não é. Agora, de novo, sobe para o monte e se enche. Mas não desce para o vale para fazer a diferença. Observe bem esse texto, meu irmão. Olha só. E aconteceu, Lucas 9, 37. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. Cara, Jesus botou o pé no vale e já a multidão vem. Vum! E dentro dessa multidão vem quem? Vem um pai desesperado. Jesus, me socorre, é o meu filho único. O diabo pega ele, tenta matar ele, só larga ele quando ele está todo arrebentado. Jesus, eu já pedi para os seus discípulos para fazer alguma coisa, eles não conseguiram fazer nada. Jesus, me ajude. Aí Jesus, traga a criança aqui. Ô, raça de incrédulos, perversa, né? Aí Jesus traz criança aqui, o diabo já quando vê Jesus já começa a se manifestar, já se estribucha no chão, o garoto já começa a espumar, Jesus manda o demônio sair, entrega o garoto ao pai. E a multidão fica maravilhado com o poder de Deus através de Jesus, quando Jesus desceu do monte. Quando Jesus desceu do monte, ele manifestou a glória dele no vale. Até que ponto você tem deixado a glória de Deus se manifestar na sua vida no vale? Ou você tem só se entupido no monte? Até que ponto você tem sido instrumento de Deus no vale? Ou tem sido só uma esponja no monte? Só para sugar. Você é viciado em monte? Tem que ser viciado no vale. Vales são prostitutas, viciados, seu relacionamento. É Cracolândia, entendeu? É hospitais, são hospitais. Vale, sua cidade, seu bairro, sua rua, sua esquina. Vale. Vale pode aumentar a África, a Ásia, a Europa, Estados Unidos, América do Norte, América do Sul. Os 4 cantos dessa terra são vales e precisam de pessoas para fazer a diferença. E se nós procurarmos, os montes estão cheios. Não é monte só físico, não. É esse monte aqui. Pessoa que passa o dia todo ouvindo a gente, ouvindo as ministrações, só se enchendo e não desce para o vale, está só numa vida de monte. Nós temos um discipulado, você precisa de ver a luta. Ninguém quer. Nós lutamos, divulgamos, mas as pessoas não querem ir para o vale. Não, discipulado não, porque aí eu vou ter que discipular outra pessoa, e discipular outra pessoa dá trabalho, eu vou ter que sair da minha zona de conforto, eu vou ter que cuidar de gente, né? Cuidar de vidas, né? Ah, não dá problema, o pessoal me telefona fora da hora, o pessoal pede ajuda, o pessoal precisa de dinheiro, de recurso financeiro, o pessoal talvez precisa de oração. Entendeu? O pessoal precisa de uma cesta básica, ou talvez vai precisar de uma ajuda, de um contato, de oração, de tempo, de conversa. Discipulado, eu vou ter que andar com uma pessoa, vou ter que ser exemplo na vida dela, cara. Que pessoa, que doideira. Eu vou ter que ser exemplo de vida, eu vou ter que espelhar o caráter de Cristo na vida dela. Ah, deixa quieto esse negócio de discipulado. As pessoas começam e não terminam.
As pessoas, outros nem começam. Entendeu? Por quê? Porque é vale, e vale ninguém quer, porque vale é cuidar de vidas. Vale é manifestar a glória de Deus. Não, eu quero estar no monte, só contemplando. Só lá em cima, sacou? Lembra do que eu comentei do filme? O cara chegou no topo do mundo. Ordem cá de baixo, da base. Tire logo as fotos e desça já daí. Tire logo as fotos e desça já daí. E uma outra frase que me veio à mente agora, o cara cá de baixo pergunta assim, o que não conseguiu subir, como é a vista aí de cima? O cara fala, olha, uma coluna de neve e nada mais para subir. Cheguei no cume do monte, no cume da terra, não tinha mais que escalar. Desce para o vale para fazer a diferença. Aí o cara desce logo daí. E eles desceram. E eles desceram. E eu vou dizer uma coisa para você. Grande parte dos acidentes em uma escalada de uma montanha é na descida. É na descida. Então, quando você descer do monte, desça centrado em Cristo. No mesmo foco que você tinha quando você subiu, porque quando sobe, sobe com todo o cuidado. Na descida, muitos começa a perder todo aquele cuidado, porque já conquistou o monte. Agora ele desce já displicente, e muitos morrem. Um grande número dos que morrem em escalada, morrem na descida do monte. Porque para subir tem um foco, para descer, vai de qualquer jeito. Meu irmão, se você foi no monte, Deus te encheu, desça com o mesmo foco que você subiu, foco em Cristo, focado, atenção, cuidado, zelo com aquilo que Deus te entregou. E chegando no vale, vai vir uma multidão para você. E você vai ministrar a palavra de Deus. Seja um testemunho vivo da palavra de Deus. E faça a diferença. Para que o nome de Deus seja glorificado. Para que o Senhor seja glorificado através da sua vida. Sacou? Agora, se você não quer descer do monte, tome muito cuidado. Muito cuidado. Tem muita gente que fica no monte. E fica e está lá até hoje. E não faz a diferença. E não serve para nada para o reino de Deus. Porque ficar no monte não serve. Se ficar no monte fosse bom, por que Jesus subiu de noite e já desceu de madrugada? Jesus estava lá, os discípulos estavam no monte até hoje. Se ficar no monte fosse o melhor, Jesus tinha explicado, mandado, fique no monte, não desça daí. O que Jesus fez? Desceu do monte e falou, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho do reino. Jesus não mandou, suba todos os montes da terra e fique em cima dos montes assim, meus discípulos. Crente zen. Ele não falou isso. Ele não falou isso. Vai para os vales, dos 4 cantos dessa terra, e proclame o evangelho do reino. Você tem ido para o vale, brother? Hein, meu irmão, minha irmã? Você tem ido para o vale? Ou você ainda está no monte? Só na contemplação? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço que essa palavra penetre no nosso coração. E aqueles que têm vivido de monte em monte, Senhor Deus, esquecido de descer e ir para o vale, onde tem uma multidão carente de ouvir Tua palavra. Pai Santo, que eles sejam tocados agora em nome de Jesus. Tem gente que está no monte e não quer descer de jeito nenhum, sair da zona de conforto. Pai, comece a balançar esse monte agora, Deus. Comece a balançar esse monte de forma que, se ele não descer, ele vai rolar de lá, Deus. Em nome de Jesus. Se ele não descer, ele rola de lá, Senhor. Rola ele de lá, mas não deixe no monte, Deus. Monte é bom, mas desce logo. Tem que descer logo. Monte é bom para ter um tempo com o Senhor, mas depois descer logo para manifestar a sua glória no vale. Eu te peço isso sobre a vida de cada ouvinte agora, sobre a vida de cada ouvinte. Aqueles que permanecerem no monte, Deus, abale o monte para que ele desça, nem que seja rolando. Manifesta a tua glória em nossas vidas no vale. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão?
Hein? Amém? Essa palavra eu ouvi ontem, de um homem de Deus, pastor Antônio. Claro que a gente nunca consegue passar a mesma coisa, mesmo porque a palavra é viva, né? Ele leu esse texto, trouxe essa palavra do monte, e eu senti o desejo de trazer para vocês, porque foi muito bom para a minha vida. E eu quero que você também tenha uma vida transformada. E eu tentei trazer aqui de alguma forma, eu sei que o Espírito Santo falou o coração de algumas pessoas. Ok? Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Nosso site www.amazongospel.com